Bem, meus queridos irmãos e irmãs, companheiros no ideal espírita, que esta paz, que esta serenidade, que a bênção do Mestre Jesus possa se continuar fazendo presente neste ambiente de paz e de amor. E eu faço um convite a todos vocês, que a partir de agora todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento, e tenho certeza que já começa a despertar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir e quem sabe até suprimir as dificuldades e as necessidades do nosso próximo, principalmente daquele próximo, bem próximo de nós, que são os nossos familiares. Numa entrevista à Rádio Boa Nova, Chico Xavier foi questionado a respeito de qual seria a melhor religião que tem no mundo. Chico pensou e respondeu que não sabia se a melhor religião seria a A ou a B. Mas ele afirmou que a melhor religião é aquela em que nós vamos e nós nos sentimos bem lá. Essa é a melhor religião. E ele completou dizendo assim: eu vou ficar com a doutrina espírita, porque a base do evangelho de Kardec é: fora da caridade não há salvação. E Chico completou dizendo assim: é dever, é objetivo principal da casa espírita levar a seus frequentadores o evangelho do Cristo da forma mais simples possível, para que todos possam compreender e entender. É isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Evangelho de Jesus puro, de ponta a ponta. Nós vamos até o capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 14, onde Jesus trata e fala muito bem da mulher samaritana. Mas nós não vamos buscar entender o como foi realizada essa passagem, mas sim o porquê João anotou no seu Evangelho essa passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então não o como, mas sim o porquê. Mesmo porque Allan Kardec, ele foi muito claro, logo no primeiro parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: o Evangelho do Cristo se divide em 5 partes. Os milagres, as profecias, a vida de Jesus de 12 a 30 anos, a posição da igreja e o ensino moral. Kardec foi claro: vamos descartar os 4 primeiros, vamos deixar de lado. Esses 4 primeiros geram dúvidas, criam polêmica, tem discussões. Para que discutir? É melhor ser feliz do que ter razão. Então nada de discussão. Descartamos os 4 primeiros. Profecias: o mundo era para acabar no ano 1000, não acabou. O ano era para acabar no ano 2000, também não acabou, gera dúvidas. A vida de Jesus de 12 a 30 anos, aonde viveu Jesus? Na Grécia estudando, ou com seu pai José na carpintaria trabalhando? Não acrescenta nada a isso, e também nem diminui. Então Kardec foi claro: deixamos de lado esses 4 primeiros, ficamos somente com o ensino moral. Porque uma vez bem entendida, uma vez bem compreendida, essa parte do ensino moral contida no Evangelho de Jesus, essa é a parte mais importante, essa é a parte mais relevante, essa é a parte que pode nos tornar seres humanos bem melhores. É isso que todos nós queremos, é isso que todos nós desejamos. Mas Kardec é muito claro quando ele trata da interpretação do Evangelho de Jesus, ao dizer que existe uma barreira, uma muralha enorme, que ele deu o nome de limitação da compreensão. Limitação da compreensão, essa barreira seria assim, entre essa vida que nós vivemos hoje e essa vida que todos nós pretendemos alcançar.
entre esse dia a dia, esse batidão que nós estamos vivendo, e esse mundo de paz, de felicidade e também de prosperidade, que pretendemos alcançar, que sonhamos com isso, existe essa barreira, essa muralha, que é chamada de limitação da compreensão. E essa limitação da compreensão vem limitando a nossa vida, vem limitando os nossos movimentos, nos torna cegos, nos escraviza e nos faz sofrer. E a pior escravidão, a pior cegueira que existe na vida do ser humano é ser incompreensivo com os problemas naturais da existência, é não ter compreensão com a vida. Limitação da compreensão seria o baixo nível espiritual da nossa parte. Temos que aceitar isso. Espiritualmente, o nosso nível é muito insignificante, muito pequeno. Limitação da compreensão seria pouco entendimento dos ensinamentos de Jesus. Limitação da compreensão seria pouca crença em Deus e distância de Jesus em nosso coração. Limitação da compreensão seria, bem, na verdade, resumindo tudo, nós ainda não temos noção e não entendemos o verdadeiro significado da existência. Nós não temos consciência do porquê nascemos, o que fazemos aqui e para onde vamos depois que vamos desencarnar. Nós não temos ainda de uma maneira profunda o entendimento desse assunto. Há 10 anos atrás, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, entrevistaram 100 pessoas perguntando assim: por que eu nasci? Por que você nasceu? E eles foram perguntando: por que você nasceu? Eu nasci para comer, para beber. Eu nasci para dormir. Eu nasci para trabalhar. Eu nasci para gozar a vida. Eu nasci para poder juntar dinheiro. Eu nasci para viajar. Por assim as respostas que as pessoas foram dando a respeito do significado da existência. Quando, na verdade, no momento que nós ganhamos mais uma encarnação, que é um prêmio da misericórdia divina, no momento que nós fomos encarnar assim, o nosso mentor espiritual perguntou para nós: e agora, José? E a gente respondeu para ele: essa encarnação não vou perder não. Vou procurar desenvolver cada vez mais a bondade dentro de mim e melhorar o conhecimento. Então esse é o verdadeiro significado da existência, o verdadeiro objetivo da vida, pelo qual nós estamos encarnados, que seria procurar desenvolver a bondade para ser pessoas cada vez melhores para com os outros. E cada vez mais procurar melhorar o conhecimento, a sabedoria. Mas nós fugimos disso. E na questão 23, em combinação com a questão 76 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, mas com muita inteligência, com muita sabedoria, ele pergunta assim: o que é o Espírito? E as entidades benevolentes do plano maior respondem. Uma pergunta inteligente, uma resposta com muito mais sabedoria. A resposta vem assim: o Espírito é o princípio inteligente da vida. Ora, então nós temos esse componente principal, a parte mais inteligência, responsável pelas nossas emoções, responsável pelos nossos sentimentos, que nos faz pensar, que nos faz raciocinar, que nos faz tomar decisões para as nossas vidas, e é onde fazemos menos investimento nisso. Isso. A parte que deveríamos dedicar uma quantidade maior de tempo da nossa vida, procurando nos melhorar cada vez mais, ter uma base espiritual mais sólida, é onde dedicamos menos tempo para isso. Dá uma olhada, nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para levantar, para cuidar do cabelo, para cuidar do rosto, para cuidar do trabalho, para se alimentar, para cuidar de esposa, para cuidar de marido, para cuidar de filhos, para trabalhar, para fazer exercício, para ir na academia, para caminhar, para computador, para televisão. Nossa, para televisão temos bastante também. Nós temos uma quantidade imensa de tempo. E para nós temos muito pouco tempo para melhorar cada vez mais essa parte espiritual. E isso nos faz sofrer. A gente fica avaliando e observando que uma leve discussão,
do marido e da mulher, do esposo e da esposa, uma leve discussão. Muitas vezes o casal fica de 3, talvez até uma semana, vivendo no mesmo teto sem conversar. Ele não cede, ela não cede. A base espiritual é reduzida, a limitação da compreensão é acentuada. Se fosse uma pessoa mais espiritualizada, poderia simplesmente, depois de uma discussão, ele ceder, ir lá e pedir perdão, abraçar. Olha, eu estava de cabeça quente, estou com um problema no meu trabalho, você me desculpa, vem cá, deixa eu te dar um abraço, eu te amo. Poderia ser assim, mas muitas vezes fica uma semana. Uma leve discussão do pai para com o filho, de problemas de casa, de trabalho, de afazeres, de problema de estudo, de escola, ou uma simples discussão da mãe com a filha, também acontece do mesmo jeito. Às vezes o filho ou a filha fica 2, 3 dias dormindo na casa do namorado ou da namorada, sem conversar com o pai, sem conversar com a mãe. Ele não cede, a filha também não cede. Muitas vezes nós sofremos no trânsito uma ofensa e nós ficamos completamente agressivos, irritados, magoados. E quantas vezes nós pensamos em devolver a ofensa quando nós deveríamos, se fosse espiritualizado, ter um entendimento mais ou menos assim. Quem sofre é quem ofende. Lógico, a parte da consciência que vai pesar é no ofensor, não aquele que foi ofendido. Se fosse Chico Xavier que sofresse uma ofensa no trânsito, ele notadamente viraria para o lado e diria assim: está com o filho doente, brigou com a esposa, está com a mãe no hospital, está sem dinheiro para pagar as contas. Isso é nível espiritual. Ah, quem trabalha em empresa privada, se porventura a empresa que ele está trabalhando teve uma dificuldade financeira e não lhe pagou o salário no dia 5, que desespero que ficamos quando não temos dinheiro e temos conta para pagar. Ficamos desesperados. Então esse baixo nível espiritual, do qual todos nós, com poucas exceções, somos portadores, isso vem fazendo a gente sofrer por pequenas dificuldades, obstáculos insignificantes, coisas pequenas. Imagine como faríamos para administrar uma perda do ente querido. Imagine com esse baixo espiritual como administrar a dor de uma separação. Imagine como administrar qualquer ente querido no hospital com uma doença gravíssima. Imagine com esse baixo nível espiritual como administrar um filho no caminho do tóxico, da droga, do álcool. Como administraríamos um filho no desvio da sexualidade? Como seria o nosso comportamento? Como administrar um filho no caminho da criminalidade? Eu estive fazendo palestra no CDP há um mês atrás e quando eu terminei de fazer a palestra, o agente penitenciário, amicíssimo meu, como tinha faltado outros agentes, ele falou: sai pelo portão de visita. E eu fui saindo pelo portão de visita. Ao sair eu fui encontrando assim, aquela quantidade enorme de mãe visitando um filho preso. Será que eu teria estrutura espiritual para administrar uma situação dessa? Fico pensando. Então, e como administrar também se tivéssemos que ficar mais ou menos 3 meses sem dinheiro, inclusive para pagar as contas ou para comprar mantimento para os filhos? Então, essa dificuldade que temos vem fazendo com que a gente seja limitado na compreensão e muitas vezes nós sofremos por pequenos obstáculos, pequenas dificuldades. Por isso que Kardec é claro quando ele finaliza essa parte do Evangelho, dizendo assim: quem de nós começar a entender e compreender que é chegado o grande momento da gente avançar um pouco mais, procurar um pouco mais de tempo, melhorar esse nível espiritual. Diz ele que quem fizer esse esforço, esse trabalho, essa dedicação, vai ser como fazer uma plantação, cujo resultado, cuja colheita, um pouco mais lá na frente, vai proporcionar ao indivíduo uma vida de muita paz, de muita felicidade e de muita alegria.
Aí, sabe, a gente fica até se questionando, porque eu também muitas vezes estive sento aí no local que vocês estão, e eu fico também me questionando, poxa vida, nós estamos buscando, eu estou querendo ser uma pessoa melhor, mas que tem mais a doutrina espírita que poderia nos oferecer para a gente dar uma melhorada nesse fortalecimento do espírito e, consequentemente, baixar bastante essa limitação que temos da compreensão da vida. Que teria a doutrina espírita? E tem, sabe? E tem. A doutrina espírita tem 4 situações que poderia fazer com que nós nos tornássemos pessoas melhores no campo espiritual, sem exigir muito de nós, muito tempo de nós. A primeira é essa que estamos fazendo na noite de hoje. Hoje, quando deixamos nossas casas, deixamos nossos familiares, deixamos o entretenimento da televisão e nos dirigimos até esta casa de paz, de amor e de oração, ora, vamos aceitar. Ninguém pode negar. Ninguém veio aqui para arrumar namorada. Ninguém veio aqui para fazer negócio. Todos nós viemos aqui hoje em busca de uma conexão com Deus, uma ligação com Jesus. Todos nós viemos aqui hoje buscar uma conexão, uma ligação com benfeitores espirituais, com espíritos amigos, com a energia que tem essa casa. Isso você não pode negar que não tem. Tenho certeza absoluta que quando Abilinho fez a prece inicial, a tua mente acerenou, você pacificou. Foi um momento divino, foi um momento diferente na sua vida, como é na nossa vida esse momento. Então todos nós viemos aqui buscar uma luz, viemos buscar algo que penetre o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, viemos buscar algo que nos proporcione paz, que nos dê luz, que nos fortaleça para que possamos voltar para as nossas casas, no ambiente doméstico, onde a dificuldade do relacionamento é enorme, e levar paz, alegria, felicidade para a nossa casa, e também, por que não, ter uma noite maravilhosa de sono, acordar amanhã com muita disposição e com muita saúde. Olha, mas isso ainda é pouco. É pouco. Se você fizer uma conta, olha, uma semana tem 7 dias, cada dia tem 24 horas, nós temos 168 horas na semana. 168 horas, e estamos dedicando 1 hora somente para fortalecer o espírito de 168 horas. É muito pouco. Se conseguíssemos vir por 2 vezes, se conseguíssemos vir por 3 vezes, porque muitas vezes nós continuamos como enfermo, e o melhor é ser enfermeiro. A posição do enfermeiro é melhor do que o enfermo. A posição do trabalhador, do colaborador, é melhor do que a do necessitado. E nós não podemos negar, quando você está andando de carro e o ponteirinho lá, ele começa a descer pelo lado esquerdo e para a reserva, o que você faz? Você pega, para num posto de combustível e fala, abastece o carro. E ele põe combustível, você dá uma olhada assim, o ponteiro segue para o lado direito, você fala assim, tenho combustível para rodar a semana inteira. Isso aqui é um posto de energia para nós. Nós não podemos negar isso. Nós viemos aqui, buscamos essa energia e saímos daqui muito mais energizados, principalmente quando culmina lá com 1 minuto, 1 minuto e meio na sala de passe. Mas ainda é pouco. Poderíamos aumentar muito mais. Mas em todo caso, o nosso mentor espiritual e o nosso anjo da guarda, ele pula dessa altura de alegria quando passamos por aquela porta, por incrível que pareça. Quantas e quantas vezes deixamos de vir por justificativas que nunca foram justificativas. Então, uma é essa, isso nos ajuda muito, fortalece o nosso espírito. Se puder aumentar, vai ficar melhor ainda. No segundo plano, nós temos também o capítulo 6, do livro Missionário da Luz, onde André Luiz e o mentor espiritual Alexandre, eles fazem um trabalho em cima do poder da oração, que nós não valorizamos muito. Mas vejam a palavra oração, olha, palavra oração. As 4 últimas sílabas tem a palavra ação. Se eu colocar um C aqui na frente, fica coração. Olha que coincidência. Uma palavra só fica assim,
O poder da oração é colocar em ação aquilo que você precisa, que você esteja desejando, esteja precisando, esteja querendo, para em direção ao teu coração. É uma ação que você efetua através da oração, buscando concretizar aquele teu desejo, aquele teu sonho, aquilo que você pretende para o teu coração. Então diz André Luiz, no capítulo 6, do livro Missionário da Luz, que se conseguíssemos criar um hábito, de no primeiro minuto da manhã, 1, 2, 3 minutos, no primeiro minuto a gente fosse até a sacada do apartamento, ou no fundo do quintal, 1 minuto só para nós, e fizéssemos uma conexão com Jesus, com Deus, com essa energia que tem no alto, que nós não vemos, mas sabemos que existe. Ah, se conseguíssemos, obrigado meu Deus, por tudo que me deu, por tudo que me dá, pelo pão, pela água, pela comida, pela minha paz. Muito obrigado pela minha família, pela minha saúde. Hoje vai ser um dia maravilhoso. Você pode começar a escolher de manhã. Você pode escolher que você quer um dia maravilhoso, cheio de sucesso. Ou você pode chegar no espelho e olhar e falar assim, hoje vai ser horrível, terrível, já amanheci com o pé esquerdo. É um processo de escolha. E se você conseguir ir fazendo aquela oração, buscando concretizar o que você esteja precisando, o que você esteja desejando, ora, hoje vai ser um dia maravilhoso, vou me dar bem com todas as pessoas, vou me relacionar otimamente com meus companheiros, vou ter muita prosperidade no meu trabalho, vou realizar meu sonho, vou passar no concurso, vou estudar cada vez mais, estou ótimo, vou realizar o meu sonho. Se você começa a fazer esse princípio da repetição todo dia de manhã, não tenha dúvida, nós saímos do campo da espiritualidade e vamos para o campo da psicologia. Toda ação positiva vai gerar uma ação também positiva, isso é lei. Então, se a pessoa começar todo dia de manhã com essa prática diária, no decorrer do tempo vai criando uma energia dentro da mente, do espírito, do coração, que aquilo que você vai desejando para si, vai se transformando numa realidade concreta um pouco mais lá na frente. Ou você acha que é diferente? Vamos supor assim, olha, ali na Vila Toninho tem a igreja de Santa Edvirges. Santa Edvirges, vocês devem saber que é a santa dos endividados. Será que as coisas funcionam assim? Eu estou completamente endividado, precisando de dinheiro. Eu vou até a igreja de Santa Edvirges, eu faço uma oração, e a santa manda um anjo até o banco depositar dinheiro na minha conta? Ah, não é desse jeito. Se eu tenho uma pedra no rim, eu vou até a igreja de Aparecida do Norte, subo 64 degraus da igreja, e a hora que eu chego lá em cima, ela me tira a pedra no rim. Também não é assim. Se eu estou completamente angustiado em casa, eu vou aqui numa igreja evangélica e o pastor faz uma sessão de descarrego, e de um minuto para o outro ele me livra daquela angústia que eu estou sentindo. Não, não é assim. Esse poder da oração, André Luiz é muito claro quando ele diz assim, que eles estavam passando num trabalho aqui embaixo na crosta, eles veem um prédio assim, o prédio todinho iluminado, e o André pergunta para o mentor, fala, nossa, mas por que o prédio está iluminado? Aí eles vão até a cobertura e percebem que um grupo de pessoas estava em oração. Então diz o mentor assim, nós temos uma tal de glândula pineal, epífise, que quando nós entramos em processo de oração, essa glândula ela se acende, ela começa a iluminar e derramar luz por toda a parte do corpo. Então nós temos duas situações que podem fortalecer o nosso espírito. É essa, o poder da oração. A terceira, nós temos a questão 919 do Livro dos Espíritos, inclusive que é até o tema da juventude de hoje, o assunto lá embaixo, né? Quando Allan Kardec, também com muita inteligência, ele pergunta assim, o que é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor nesta vida, sem sofrer o assédio do mal? Olha a pergunta de Kardec. Como posso me tornar uma pessoa melhor, mais feliz, sem sofrer o assédio do mal? E os Espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo. O tema do assunto da meninada hoje aí. Conhece-te a ti mesmo.
Mas Kardec não gosta da resposta, achou muito evasiva. Ele falou assim, olha, eu quero entender, compreender, quero de uma outra maneira. E os espíritos, como não são muito de descerem até nós, eles acham que é nós que devemos subir até eles. Temos 7.000 obras editadas ali, quase 7.000, então eles não gostam muito de descer até nós. Mas não deixaram de responder, pediram ajuda a um espírito mais evoluído, mais adiantado, Santo Agostinho. E na 919A, Santo Agostinho responde assim, quer se tornar uma pessoa melhor na sua vida? Comece a dedicar 5 minutos por semana para você. Olha aí de novo, temos tempo para tudo na vida e não temos tempo para nós. É muito difícil qualquer um de nós que durante a semana consegue dar uma parada, se retirar num lugar bem calmo, longe de esposa, longe de marido, longe de filho, longe de televisão, de celular, de computador, e falar desses 5 minutos é somente meu. Uma reflexão. Santo Agostinho fala assim, comece a fazer uma recordação, uma reflexão de tudo aquilo que vem acontecendo na sua vida, para você verificar onde está o teu ponto de sofrimento, para você verificar onde está a tua dificuldade, para você verificar onde está o teu obstáculo, para você ver o que está te fazendo sofrer. Ora, você quer passar pela vida, ou quer viver a vida de uma maneira bem mais intensa e mais profunda? Viver pela vida, tá bom assim, sei lá, não sei, estou levando, faz de conta, vai ficar bom, não sei. Então, entre passar pela vida e viver a vida de uma maneira mais intensa e mais profunda, tem muita diferença. Então, Santo Agostinho fala assim, tire 5 minutos para você na semana. Aliás, na questão 919, Santo Agostinho pediu 5 minutos. Eu achei ele muito econômico e eu aumentei para 15 minutos, sabe? Porque se você multiplicar, olha, 7 dias, vezes 24 horas cada dia, dá 168 horas. Se você multiplicar por 60 minutos, nós temos 10.080 minutos na semana. E não conseguimos tirar de 5 a 15 minutos para a gente fazer uma retrospectiva, uma reflexão a respeito de como está a nossa vida. Como estamos vivendo, como foi a nossa vida até hoje, o que nós podemos fazer para melhorar, para ser pessoas melhores, mais alegres, mais felizes. Será que isso que eu estou fazendo está tudo bem, está tudo certo? Olha, pense bem, se você tem uma dificuldade, se você tem um obstáculo na sua vida, se você tem um projeto, se você tem um sonho que não sai do lugar, se você está tendo alguma dificuldade assim, dá uma olhada em volta das pessoas que estão ao teu redor, vê se tem alguém que te ama a ponto de dar a vida por você, vê se você tem alguém que possa chegar em você assim e falar assim, vou ficar uma semana do teu lado, vê o que você precisa de mim, vê se tem alguma pessoa que possa chegar assim em você e falar assim, use-me, abuse, eu estou aqui a seu dispor, se você precisar até de dinheiro, eu posso até te emprestar, vê se você tem uma pessoa que vem e consiga fazer com que ela possa te ajudar. Se você porventura não encontrou essa pessoa e tem essa dificuldade, vamos até o Evangelho de João, capítulo 4, vamos ver o que tem lá, vamos ver como Kardec interpretou muito bem isso aí. No Evangelho de João, capítulo 4, Jesus está deixando a região da Judéia e se dirigindo ao seu habitat, a região da Galileia. Quando ele chega na metade do caminho, Jesus fala aos seus discípulos, quero passar pela Samaria. Os discípulos são contra, porque até hoje existia, hoje também existe, eles estão sempre guerreando daqueles lados lá, existiam questões políticas que os judeus não se davam com os samaritanos. E os discípulos recuam, falam não, mas Jesus insiste. E eles vão até a Samaria. Chegam na cidade de Sicar, um distante assim mais ou menos 2 quilômetros da cidade, tinha um poço de água chamado Poço de Jacó. Jesus fica à beira do poço e pede a seus discípulos para irem até a cidade comprar mantimentos. Era a hora quinta. A hora quinta quer dizer meio-dia.
Nessa região da Samaria, meio-dia deve fazer mais ou menos 55, 60 graus. Tanto é que todas as pessoas que usavam o poço de Jacó para buscar água, para tirar água, elas iam logo de manhã ou no caizinho da tarde, início da noite, por causa da temperatura, ninguém conseguia andar nesse horário da hora quinta, meio-dia. Mas Jesus fica à beira do poço e de repente chega uma mulher. E essa mulher desce o balde para puxar água. Essa mulher, para ela ir buscar água a meio-dia, com o sol escaldante, essa mulher era uma mulher marginalizada, era uma mulher discriminada, era uma mulher muito difícil, ela não se dava com ninguém na cidade, ela devia ser muito má, ela mesma, estava no quinto marido. Será que nós homens somos tão maus assim, tão ruins para as mulheres trocar de 5 então? O problema estava com ela, a dificuldade estava com ela, ela tinha um obstáculo terrível. Mas quando ela chega, ela desce o balde, quando ela sobe o balde cheio d'água, Jesus olha para ela e fala assim: me dá de beber. Ela olha para Jesus e fala: olha as tuas vestes, você é judeu e eu sou samaritana, nós não podemos nem conversar. Só que Jesus olha para ela e fala assim: mas quem bebe dessa água, amanhã voltará a ter sede, e quem beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede. Olha as palavras de Jesus: quem bebe dessa água amanhã voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais sentirá sede. E aquela mulher, com os poucos minutos que fica ali conversando com Jesus, ela sente uma transformação, uma modificação enorme, que ela corre e volta até a cidade, e ela começa a fazer as pazes com todas as pessoas que ela não conversava naquela cidade. Um processo de transformação, de modificação oriundo da presença de poucos minutos com Jesus. Então Santo Agostinho nos fala assim: se porventura você está tendo dificuldade, está tendo obstáculo, e não está encontrando aonde buscar uma solução para a tua dificuldade, teu problema, busque em Jesus. Esse sim, não precisa marcar hora, sabe? Também não precisa pagar consulta, também não precisa se deslocar. Tem ali no Evangelho do Cristo uma farmácia com conteúdo dos melhores medicamentos do mundo, gratuitamente. Então talvez é isso que esteja faltando para nós, melhorar o nosso nível espiritual. Um pouco mais dessa água pura, límpida, cristalina que vem de Jesus. Porque essa é uma água que cura, que liberta, que transforma, que modifica, que dá prazer, que dá alegria, que dá sensação de viver. E essa luz que conduz a Jesus. Essa é a luz que conduz a Jesus. Então nós temos essa participação da Casa Espírita, nós temos o poder da oração, nós temos a reflexão de Santo Agostinho, de 5 a 15 minutos por semana, e ainda temos mais outra. Nós temos o livro, sabe? Que dificuldade que nós brasileiros temos ainda de ler. Toda Casa Espírita tem uma biblioteca ali que nos empresta por uma semana, por 15 dias, por um mês. Se a gente também não devolver, eles também nem vêm atrás. Mas nós temos dificuldade de levar o livro. E o livro poderia melhorar o nosso conhecimento, melhorar a nossa sabedoria. Eu fico triste comigo mesmo, muito triste comigo mesmo, quando muitas vezes eu chego em casa à tarde, eu tenho o Missionário da Luz, que eu estou relendo ele pela segunda vez, e quantas vezes que eu vou para frente da televisão assistir Brasil Urgente, Cidade Alerta. Que pena que eu tenho de mim. Eu troco 2 páginas do livro que me daria conhecimento, sabedoria, para tratar melhor dos problemas da existência, com conhecimento. E eu troco por uma quantidade de informações, que até hoje não sei o que pode me beneficiar, aqueles tipos de informações. Mas eu faço isso. O brasileiro lê em média meio livro por ano, o argentino lê 3 por ano. A média deles é melhor que a nossa. O japonês lê 6. Por isso que quando tem terremoto no Japão, e isso é uma verdade, tem pessoas assim, começa a faltar alimento, tem pessoas que teriam dinheiro para comprar o supermercado, mas dado ao nível, eles vão lá e compram somente o que precisa para a semana, para poder deixar para os outros.
mantimento para os outros. Que dificuldade nós temos de ler. O Livro dos Espíritos foi editado em 18 de abril de 1857. Em 1860, em Paris, na França, um indivíduo casado, muito bem casado, ele amava a esposa, mas de repente aconteceu um fato inusitado com ele. A esposa desencarnou. E ele, como tinha um baixo nível espiritual, ele colocou a culpa em Deus pelo desencarne da esposa. E ele começou a ficar muito abatido, ele começou a ficar em estado de depressão. E esse abatimento, essa depressão foi se acentuando. Ele trabalhava numa empresa, e vocês sabem assim, quem trabalha em empresa privada aqui sabe que trabalha, recebe de acordo com o que rende, com o que produz. Empresa privada é assim. Se cai o teu rendimento, se cai a tua produção, você vai ser dispensado. Isso é natural. Então ele, abatido com a perda da esposa, começou a cair o rendimento dele no trabalho e ele acabou também sendo dispensado. Juntou duas dificuldades. E ele foi buscar a compensação dessas duas perdas na bebida. Ledo engano, achando que a bebida traz o benefício da felicidade. E num belo cair de tarde, início de noite, quando ele caminhava pelas ruas de Paris, ele chegou até as margens do rio Sena e quando ele botou a mão no corrimão, passou pela sua mente e seu espírito um forte desejo de se suicidar. Naquele momento, em que ele ia se atirar para cometer o suicídio, ele olha para baixo e vê que tinha um livro. E entre a curiosidade de ler o que tinha no livro e de suicidar, ele optou pela curiosidade de ver o que tinha no livro. Outra coincidência, o livro era o Livro dos Espíritos. E eu sempre me questionei que o Livro dos Espíritos de 1018 questões, por que Allan Kardec colocou como sendo a número 1 a pergunta, que é Deus? E além do mais, ele foi muito inteligente, Kardec, porque eu que tenho convivência com a igreja evangélica, igreja católica, lá nas outras religiões, sem crítica nenhuma, adoro eles, quando se fala de Deus, pergunta-se assim, quem é Deus? Usa-se o pronome quem. E quando a pergunta é quem é Deus, a resposta sugere, é o João, é o José, é o Antônio. Mas olha a precisão, a inteligência de Kardec. Ele usou o pronome que é Deus. E da 1 a 16, da questão 1 até 16, a resposta vem, Deus é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo, Deus é bom, Deus é justo. E ele foi lendo, ele tinha baixo nível espiritual, mas era uma pessoa culta. E com 15 minutos que ele esteve lendo as primeiras questões do Livro dos Espíritos, foi o necessário para suplantar na sua mente, no seu psiquismo, o desejo de se suicidar. É assim o conhecimento, é assim a sabedoria. Nós somos imperfeitos, nós estamos a todo momento sujeitos a cometer erros, e são naturais, não podemos nos julgar por isso. É a imperfeição do espírito nosso ainda. Estamos a todo momento sujeitos a cometer erros. Ora, eu vinha vindo com um amigo que ele me comentava para mim que quantas e quantas vezes antes dele ser espírita, o espiritismo foi bom para ele, ele disse que muitas vezes ele passava no supermercado e quando a moça lhe devolvia o troco errado, a mais, ele pegava, colocava no bolso e ia para casa achando que ganhou, sabe? Achando que ganhou. Quando fazemos isso, ele falava assim, caramba, e todas as vezes que eu chegava em casa me dava uma dor de cabeça terrível. Eu achava que ganhei 10, eu tinha que ir na farmácia comprar um Magnopirol, um Anador, e pagava 12, 15, 16. Então o conhecimento nos leva a isso. Quantas e quantas vezes que nós temos o desejo, a vontade de errar, mas nós refletimos, analisamos e falamos assim, para nós mesmos, isso vai ser prejudicial para mim, não vou fazer. Mas por quê? Devido ao conhecimento, à inteligência. Quanto vez mais. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 situações que podem fortalecer o nosso espírito e não exige muito tempo de nós, mas que procuraria, quem assim ou entender, compreender, que vai fortalecer bastante o espírito, tornando uma pessoa
muito mais espiritualizada, e, consequentemente, com mais facilidade de administrar os problemas naturais da existência. Nós fechamos essa parte do Evangelho, indo lá para o finalzinho do livro A Gênese, quando Allan Kardec, lá no final, ele diz assim: quando há uma predisposição da nossa parte, uma vontade, um desejo, da gente fazer esse movimento em direção a nós mesmos, quando desperta, quando temos a vontade, quando temos o desejo, quando tomamos consciência que precisamos avançar um pouco mais, nós fazemos esse movimento e esse movimento ele desperta, sabe? Quando fazemos o movimento, esse movimento desperta. Como se estivéssemos aí sentados e um amigo nos cutucasse e falasse: acorda, cara, você está dormindo faz tempo, acorda para a vida, mude, acorda para a vida, transforme. Então Allan Kardec fala que esse movimento ele desperta, e quando ele desperta ele cria uma energia, cria uma força, que essa força chega até o espírito. E quando essa energia, essa força chega ao espírito, nós começamos a entender, compreender e nos fortalecer de que não existe dificuldade na vida, problema na vida, que não seja possível a gente reverter qualquer tipo de processo, qualquer dificuldade, qualquer problema que temos na vida. Então, a partir de hoje eu desejo que todos nós possamos estar mais com Jesus, possamos olhar mais para Jesus, e que amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós possamos ter o Mestre Jesus como uma das nossas principais companhias. Tenho certeza que assim vai ser, assim será e que assim seja.